Olá, meus amigos, estamos de volta na segunda parte do nosso programa, Primeira Linha na TV, recebendo a visita do Dr. Roger. Ele que, além de geriatra, é médico clínico geral e também atende algumas outras especialidades. Nós estamos, Dr. Roger, na primeira parte do nosso programa, abordando sobre essa questão da educação. E o senhor focava muito bem sobre o princípio da educação como base para uma sociedade. Sim. Nós assistimos hoje vamos dizer assim, um desfacelamento da família. Nós temos hoje casos que não se via na antiguidade porque não se era permitido, até porque abordávamos aqui no intervalo sobre a questão da nossa sociedade, que sempre foi uma sociedade muito patriarcal, vamos dizer assim, mas como se aborda o papel da mulher que mudou durante todos esses anos. Vamos lá, doutor. Nós temos hoje uma família onde o casal já casa com aquela seguinte intenção: se não der certo, separa. E você vê casais separando até no próprio altar, na lua de mel, uma semana depois. O que está acontecendo com a família, doutor? Eu acredito que haja realmente uma banalização dos princípios, onde que eu tenho por base o seguinte: antigamente, a gente pode se dizer que as pessoas se uniam em prol de uma família. Então, com uma questão evidente com sentimentos de união, mas visando formar um núcleo familiar. Hoje existe realmente uma banalização realmente dessa questão: se não der certo, separa. Porque as pessoas se fundamentam em sentimentos que, na minha interpretação como médico, como um estudioso da ciência, muitas das vezes sentimentos temporários e não solidificados. É a libido? Seria uma que Freud explicou? Ou seriam, vamos dizer, as artimanhas da natureza para que reproduzimos. Então, parece que realmente é assim que se pensa. Se não der certo, separa, sem medir muito bem as consequências disso. E eu acredito que realmente nós vivemos numa sociedade fundamentalmente patriarcal, mas onde que o esteio da família, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, é a mulher, onde que está centrada a educação. Então nós estamos numa fase de transição, onde que geralmente o homem proletariado ele saía para o trabalho. Essa é a segunda parte da Revolução Industrial. E a mulher era para cuidar da família, cuidar da casa e... Que era o papel principal e mais importante. Mais importante. Essa questão ainda se chega aos dias atuais, mas com essa emancipação, com essa conquista dos direitos da mulher, que eu entendo justo e benéficos, porém há agora, contaminado por essa questão capitalista, onde que se valoriza mais o ter do que o ser. Então são duas pessoas, dois indivíduos que estão sob grande estresse dentro de um lar. Dentro de um lar, buscando, vamos dizer, uma construção apenas, ou muitas das vezes, apenas materialista, sem visar essa questão da educação familiar. Seria dupla personalidade, pode-se dizer assim? Não imagino dessa forma, mas eu imagino como duas pessoas ocupadas. Duas pessoas ocupadas entre si, para se prestarem, para se ajudarem. Só fala no caso do casal em si. Do casal em si, certo. Do casal em si, com seus filhos, com sua prole, e dos filhos até entre irmãos. Então há um distanciamento. Então é muito comum hoje em dia a gente ver, acho que isso faz parte de cada família, de cada lar, ou de qualquer estabelecimento, a gente não vê mais, parece que rodas de bate-papo. Antigamente, que eu não me considero uma pessoa velha, mas uma pessoa vivida, que eu tenho, vamos dizer, conceitos por esse tempo, e que se antigamente a gente via um bate-papo à porta das casas, a gente via umas visitas familiares. Hoje, se você chegar na casa de uma pessoa sem um aviso prévio, no momento de uma novela ou de um programa esportivo, isso é quase que uma ofensa. Você pode... Bom, na Europa a gente sabe que não se visita uma pessoa sem ligar primeiro e perguntar se pode ir, porque senão ela não vai te receber. Essa mudança de costume seria uma influência do exterior? Como o senhor vê isso? Será que a gente deve copiar tudo? Será que a gente, vamos dizer, com sabedoria, não deveríamos, vamos dizer,
purificar o de bem que construíram, vamos dizer, civilizações, gerações mais antigas, como a europeia, citada, por exemplo, quantos conceitos bons tem a sociedade asiática, que acabamos de dizer, sim, claro, no respeito aos idosos, no respeito à criança, no respeito ao indivíduo, né? Mas eu acho que a questão hoje da própria tecnologia... A tecnologia, ela influencia. A tecnologia influencia muito a facilidade, o mundo virtual. O mundo virtual, isso ainda é um mundo novo para nós, e eu acho que é um desafio muito grande para os pais ainda poderem entender, lidar com essa questão, porque é um cenário muito comum de uma família, uma mulher ocupada terminando seus afazeres do trabalho, um homem preparando ou acabando seus afazeres ou seus telefonemas, e os seus filhos com seus smartphones ou alienados no mundo virtual. Então, não há mais uma brincadeira de rua, não há mais uma brincadeira de criança, uma visita familiar, um convívio social. Ou a mesma questão da espiritualidade que o senhor próprio citou. Sem dúvida. Não se pratica mais isso. Parece que hoje uma prática espiritual, seja qual for, um credo religioso, uma prática quase que cafona, parece que uma atitude fora dos tempos. Isso não faz sentido ao jovem hoje em dia, coisa que fazia no passado, e que eu ainda tenho um otimismo pessoal que há de se adequar. O senhor acha que está acontecendo essa transição para o positivo, ou o senhor vê que ainda precisa ser trabalhado, pelo menos em termos do Brasil, essa nossa juventude? Eu entendo que ainda a gente esteja numa evolução negativa. Com a facilidade dessa tecnologia que pode ser usada para o bem. Por que não? Mas ela está sendo usada de forma negativa. Eu imagino que esteja sendo usada de forma exagerada. Agora eu pergunto para o senhor que já tratou e trata de muitas pessoas com vários problemas. Eu não diria que a questão, por exemplo, vamos dizer aqui, homofóbica no Brasil, quando se trata da sexualidade de uma pessoa, do escolher, né, a pessoa tem o seu sexo, mas escolhe ficar com o mesmo sexo. Isso aí, desde os primórdios da humanidade, nós sabemos que o homem tem essa tendência. Todavia, eu escutei a questão de 2 dias, não me faz a memória aqui qual foi o deputado do Rio Grande do Sul que conseguiu que fosse retirado de pauta o projeto estabelecido pelo governo federal, onde se daria cartilhas para que todas as escolas públicas, pelo menos, colocassem a questão da sexualidade do jovem, da escolha da sexualidade do jovem, como algo comum, algo que de certa forma é reprimido pela questão religiosa, ou seja, a espiritualidade que o senhor debateu. O que é que está acontecendo no seu conceito, eu diria não sim, no seu conceito, entre a intenção do governo e verdadeiramente o que deveria ser esse desvirtuamento? Uma questão, Maran, a gente tem que entender que em termos evolutivos, nossa espécie, da ordem primata, 98% de genes, igual de um chimpanzé, ou de bonobo. Sim. Então, nós fazemos parte de uma cadeia, né, vamos dizer, biológica, de massa biológica. Podemos, vamos dizer, evoluídos há 10 mil anos atrás, a partir da Era do Bronze. Sim. Basicamente a partir vamos dizer, da fixação do homem à terra, por intermédio da agricultura. E a questão do Homo sapiens, vamos dizer assim, né? A partir do momento que ele adquiriu a sabedoria ou conhecimento, certo, né? E esse sapiens, eu acho que cabe bastante questionamento. Que sapiência seria essa que esquecemos que fazemos parte de uma massa biológica? E essa questão da atração entre sexos, isso não é uma coisa específica do ser humano em si. Isso é uma coisa que acontece na natureza, de muitas formas. E o que se debate hoje em dia a respeito da sexualidade, eu acho que tem evoluído muito na questão do respeito, nessa condenação, na contestação dessa homofobia, seja ela de qual indício seja, por sua preferência sexual, de sua cor, de sua raça, de sua religião,
que vemos hoje em dia, a cada dia. Que é a pior parte de todas, né? Essa intolerância que se dá por diversos fatores, que tanto, vamos dizer, regride o ser, né, como sapiens, que sapiência, né, que tanto desune, que, vamos dizer, seria o principal fator de guerra entre nações, destruições. No atual momento. No atual momento. No atual momento, isso fundamentado há quanto tempo na história? Há quanto tempo estudamos guerras fundamentadas em princípios religiosos? Quais princípios religiosos de bem se fundamentaria em guerra, em matança, em assassinatos? Não são exatamente. Eu acho que seriam, vamos dizer, um apego, algum fundamento para que algum determinado grupo se alcançasse alguma projeção sobre outro. Ou seja, a questão do domínio apenas. Apenas do domínio. E da imposição das ideias, poderia se dizer? Sem dúvida, da imposição das ideias. E essa questão sempre houve, entendo, na idade dita moderna, vamos dizer, esse imperialismo. A gente questiona, vamos dizer, a questão da influência dos Estados Unidos sobre o mundo. Mas quanto também se produz de conhecimento científico, quanto se produz também para a humanidade dessa nação. Mas no passado tivemos o Império Romano, que se estendeu até a Ásia. E assimilou várias civilizações, vários sem conhecimentos. Dúvida, né? Mas ainda tinha a particularidade de não contrapor totalmente aqueles princípios locais. Ou seja, eles mantinham, né? Mantinham adequadamente em busca de arrecadações de impostos. Né? Então o Império Romano se estendeu não apenas de Roma até a Ásia, até a Grã-Bretanha. Então isso já tinha, vamos dizer, essas invasões bárbaras ou essas busca por territórios, inclusive, talvez, né, de pouco conhecimento, mas na Mesoamérica, como dizimaram os incas, os astecas, os maias, como que isso faz parte dessa índole, dessa índole de conquista primata, eu diria. Porque também os símios, os macacos, também são assim, são territorialistas e lutam, e às vezes de forma cruel. Aliás, o homem só se expandiu, logicamente a natureza teve lá o seu envolvimento para que o homem, naquela fase de início como o senhor mesmo diz, da sapiência dele, procurasse outros territórios. Só expandiu pela necessidade de conquista e pela necessidade de fugir de determinado perigo. Sem dúvida. E de se impor aos seus princípios, né? Tanto os culturais como religiosos. Claro. Mas eu acredito, sim, que a gente esteja diante de um mundo novo e sem saber lidar muito bem. Mas essa questão da escola, esse princípio que eu te disse do deputado, que solicitou que retirasse essa cartilha, porque, veja bem, existem situações que são até constrangedoras, a imposição. Porque você não pode falar, doutor, e eu gostaria que o senhor me corrigisse se eu estiver errado, você não pode falar de um terceiro sexo. Não existe um terceiro sexo, existem dois sexos. Existe o homem, existe a mulher. No meu entender, existe uma opção sexual, que é diferente de um terceiro sexo. Como é que o senhor vê essa imposição para aqueles que querem determinar e colocar, inclusive na lei, que deveria haver um terceiro sexo? Eu vejo como ignorância. Ignorância até mesmo da biologia em si. Entendo que a sexualidade não deva ser iniciada ou ensinada em escolas. Ela deve ser ensinada ou educada em casa, pelos pais. Tanto no respeito e como qualquer outra das faculdades. Existe, por exemplo, vamos dizer, um protecionismo, vamos dizer, uma obscuridade sobre esse assunto, que é a questão da sexualidade. Sim. Hoje não se pode debater, não é comum se debater sexualidade. Não é comum que nós estamos falando aqui, não é por exemplo, comum se debater hoje em dia a sexualidade em casa, onde se deveria começar também os princípios. E essa questão homofóbica sem fundamento, terceiro sexo, sem fundamento, as pessoas, de uma maneira geral, não têm uma escolha. Essa questão da preferência ou afinidade, isso não se diz assim por uma questão
patológica, ou por um gene, ou por alguma doença, como algumas pessoas, talvez até com certo fanatismo em determinados assuntos, querem, vamos dizer, excluir essa questão. A gente percebe que a natureza se manifesta muito antes, às vezes, de uma sexualidade explícita. Uma criança, por exemplo, infantil de 5, 6 anos, já tem características, às vezes, diferentes do que se esperaria. Já demonstra a sua tendência independente do seu sexo, seria isso? Sem uma manifestação sexual, de sua genitália, de sua sexualidade. Do seu desejo, do né? seu desejo em si, já manifesta suas características. Preferência, assim, inclusive, né? Sim, não tem preferência. Não existe uma sexualidade. Se a gente levar uma criança, a outra criança a beijar, eles vão rir, vai se levar aquilo como uma brincadeira. Não existe ainda uma formação, uma maturidade biológica que haja naquela criça uma sexualidade que definida. Você possa condenar, inclusive. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que toda condenação nesse sentido é extremamente ignorante. Eu acho que carece realmente de mais respeito, assim como respeitar a qualquer classe social, a qualquer credo religioso, a qualquer raça, etiologia da pessoa, as suas preferências, a sua preferência, a sua manifestação pessoal de afetividade. Doutor, mas qual que é o procedimento? Nesse instante nós estamos aí, obviamente, com nossos telespectadores, talvez, em sua maioria, famílias ouvindo essa situação que está sendo abordada aqui no programa e tem esse problema dentro da própria lar. Não sabe como lidar com essa criança que manifesta de forma diferente. Vamos explicar mais claro aqui. Um menino que começa a brincar com boneca, uma menina que tem tendência de brincar só com brinquedos de meninos ou só na turma de menino. Qual seria, o senhor como especialista, qual seria o comportamento que o pai deveria ter nesse instante? Em princípio, não condenar. Uma criança que tem uma tendência a brincar com determinados objetos que não seriam comuns para o seu gênero, isso não quer dizer que a pessoa vai ter uma opção sexual diferente da maioria daquele gênero. Um garoto que brinca com uma boneca, de repente ele gosta de brincar, mas não quer dizer que ele seja homossexual. Você pode ser um médico, ele vai lidar com a mulher. Já está começando a estudar anatomia, né, em si. Da mesma forma que uma menina que gosta de carrinhos, ela pode ser uma engenheira mecânica. Sim, mas e o menino que gosta de se vestir de mulher e a mulher que gosta de se vestir de homem? Não tem uma questão nesse sentido que você possa relacionar isso a tendências homossexuais. Certo. Isso não é fundamentado, não é dessa forma. E a partir do momento que se comece a manifestar tais situações, cabe à família, acima de tudo, o respeito ao ser humano. A gente não forma uma pessoa, ou a gente não educa a essência da pessoa. A gente não molda a pessoa. A gente molda os princípios. A gente molda os princípios do respeito, os princípios da diferença, o respeito entre si e fundamentado no respeito, na transparência, na exposição clara e respeitosa. Explicando, né? Primeiramente, pela família, pelos pais, cabe daí sim a evolução de um ser, vamos dizer... Que teve uma base, que teve uma base, e também a retirada do ensaio que houve de ter educação sexual na escola, mas de uma forma muito, vamos dizer, tímida, como se fosse um tabu. Isso vem de casa, isso vem geralmente de nossa sociedade, de uma maneira em geral, porque nossos professores, que também os nossos diretores, ou seja, os formadores também tiveram essa mesma experiência que passaram por essa experiência. Doutor, mas aí vamos supor que, por exemplo, em casa nós temos agora uma mãe que de repente descobre que sua filha tem tendências lésbicas. Sua filha já está nos seus 16 anos, por exemplo, e o seu filho, na mesma idade, obviamente, descobriu que não tendências, mas práticas homossexuais. Qual seria a atitude? Respeito acima de tudo. Respeito. O amor ao próximo incondicional. Uma pessoa, seja um amigo, um ente familiar,
Uma pessoa, vamos dizer, que se diz amar ao próximo, quer dizer respeitar seus princípios. Quando a gente vai julgar, ou se você vai avaliar qualquer situação ou atitude, deveríamos, em princípio, despirmos de nossos conceitos, dos nossos princípios. Porque acabaríamos como Sartre, o inferno é o outro. Então, se a gente despir de nossos fundamentos, de nossos preconceitos, ou seja, nossos conceitos preconcebidos, e avaliar a pessoa com bondade, com amor, isenta de sua avaliação própria, eu creio que seria a base fundamental para a gente começar a criar uma sociedade mais respeitosa. E isso que o senhor diz é da família, dos pais para com ele. E qual que seria o conselho que o senhor daria para esses jovens que têm essas tendências ou estejam praticando esse tipo de tendência, a forma como ele deve agir com a família? Porque o respeito, eu acredito que seja uma via de mão dupla. Sem dúvida. Transparência. Transparência e respeito também a si próprio. Porque uma questão de uma tendência homoafetiva não quer dizer que a pessoa possa desencadear por uma questão de promiscuidade. Sim. Liberdade e promiscuidade são diferentes. São diferentes. São diferentes. O senhor pode explicar para as pessoas esse aspecto? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a promiscuidade é quando uma pessoa, partindo da falta de respeito a si próprio, se expõe a riscos, como multiparceiros, a falta de realmente de proteção, a questão realmente de não se valorizar. E a questão de frequência dos ambientes. Eu digo, por exemplo, um casal está lá com seus 2 filhos. Seus 2 filhos são crianças. E de repente senta um casal homoafetivo, como é o termo utilizado, e começa a ter atitudes numa mesa de frente, atitudes íntimas, atitudes se beijando, se abraçando, e aí o pai está diante da sua esposa, diante dos 2 filhos, e não saberia como agir nesse instante. Como é que seria essa situação? De quem está partindo a culpa? A culpa parte do princípio da ignorância de ambos os lados. Eu acho que a questão do respeito, primeiro, do respeito do ambiente público. Sim. Da mesma forma também que no mesmo ambiente que citamos, que colocamos esse casal homoafetivo, também um casal heterossexual também não deveria se expor a intimidades além do cabível. Nesse ambiente também seria desagradável. Uhum. Como existe por trás ainda o preconceito, agrava-se mais a questão da homoafetividade. Então parece que é mais absurdo ainda uma pessoa trocar carícias num ambiente público sendo do mesmo gênero. Há local para isso? Acho que há local para isso, sim. Acho que há local para tudo, indiferente o seu nível de relacionamento, o seu nível de... se uma pessoa já tem um compromisso formal, um documento cível assinado, a bênção religiosa ou não. Acho que existe o princípio da coletividade, de respeitar o ambiente coletivo. Eu acho que essa questão de respeito, ela extrapola a questão das preferências. E uma pessoa que está do outro lado e que se sente ofendido com tais características, discutir de forma clara, discutir de forma respeitosa. E sem agressão. Sem agressão, sem dúvida nenhuma. Acima de tudo, sem agressão. E essa questão, nós estamos diante disso de uma maneira, vamos dizer, dessa questão, desse dilema, nessa fase da humanidade aqui. Nós estamos deparando com isso agora. Nós estamos, vamos dizer, aprendendo. Nós estamos tendo leis, estamos votando leis, muitas leis boas, favoráveis, outras fundamentadas em ignorância, muitas das vezes em princípios religiosos. Princípios religiosos que eu não fundamento em princípios de bondade, que deveria fundamentar qualquer princípio religioso. Correto. De bondade e de respeito. Quer dizer, a bondade com preconceito não é bondade. Não é bondade. Então, se há uma questão onde que se diz respeito ou espiritualidade, bondade, a pessoa deve fundamentar respeito, diferenças, caridade,
fraternidade como base, né, como doutor? base de tudo. Como base de tudo. Então a gente vê, como em todas as áreas, do esporte à religião, o extremo, o fanatismo, Perfeito. a sua ideia fechada, arcaica, do que o que eu penso é o certo. Correto. O outro está sempre errado. Doutor, nós estamos aí chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de convidá-lo para uma gravação de um outro programa, num futuro bem próximo, onde nós teremos o assunto que acabou, a gente não conseguiu debater, porque, como eu disse, são vastos os assuntos que nós temos a debater dentro da sua área, que seria a questão do esquecimento. As pessoas hoje estão esquecendo de tudo muito fácil. Então, eu gostaria de convidá-lo desde já aqui, em nosso programa ao vivo, para que o senhor possa, numa próxima oportunidade, retornar conosco, onde o assunto é: por que eu estou esquecendo de tudo? Isso está acontecendo. Sem dúvida. Então, antes que eu me esqueça, que chegamos ao final do programa, os seus agradecimentos, doutor. Eu agradeço muito o convite, é sempre um prazer reencontrá-lo, uma pessoa tão bem conceituada, por mim e por toda a cidade, por seu trabalho prestado. Para mim é um prazer. Eu acho que a gente tem muito a falar. Realmente eu não me entendo como um grande conhecedor de nenhum assunto em específico, mas uma pessoa, um profissional que lida com o ser humano em si, acaba desenvolvendo, claro, acaba estudando, e eu acho que a gente deveria, no mínimo, questionar. Claro. Então vamos deixar os nossos cumprimentos com essa questão. Por que andamos esquecendo tanto? Seria doença ou seria alguma atitude indevida que andamos fazendo? Obrigado, doutor Roger. Esse é o tema do nosso próximo programa, que estaremos gravando aí com o doutor Roger. E vocês fiquem ligados aqui na TV Sete Lagoas. Nós voltamos na próxima semana, na próxima quarta, se Deus quiser, porque graças a ele que a vida continua. Um abraço.